Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui mais uma aula. Hoje é a nossa sexta aula de História Eclesiástica 2. Como é costume, já oramos. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. Graça e paz, boa noite. Amém, boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Graça e paz, boa noite. Com alegria que estamos aqui, dando sequência a esse tema tão importante, História da Igreja. Estamos trabalhando já na Idade Média. Hoje estaremos falando sobre os francos e principalmente o império chamado carolíngio, e trabalharemos bastante na história deles, o surgimento deles, daquilo que também é conhecido como o Sacro Império Romano Germânico. E vai ser muito legal, porque hoje a gente vai abrir um parênteses aqui nessa aula. Eu falaria deles na aula passada, acabou não dando tempo, porque trabalhamos sobre os muçulmanos, mas hoje a gente vai falar só desse império, porque a gente vai abrir um parênteses e a gente vai fazer assim umas pontes bem interessantes entre os francos, entre tanto os merovingios quanto os carolíngios, mas principalmente a gente vai entender uma correlação muito grande da importância desse império, ou dessas dinastias, ou dessas influências em toda a Idade Média, e não só ali na Idade Média, mas chegando a praticamente mais 1000 anos. Ou seja, vai ser muito legal compreender alguns desdobramentos. Eu espero poder contribuir com a vida de vocês, né, nesse tema, e que tenhamos assim uma noite muito produtiva de aprendizado, para que a gente possa servir melhor a Igreja de Jesus. Tá bom, meus irmãos? Como vocês bem sabem, nossas aulas são gravadas para que vocês possam estar utilizando esse material depois, ouvindo novamente tudo que foi tratado aqui, ruminando os assuntos. As nossas aulas também são gravadas para que futuros alunos que queiram fazer esse curso em EAD possam estar utilizando esse material como base, porque os futuros alunos em EAD utilizarão esses módulos como uma ferramenta auxiliar, juntamente com os outros materiais, juntamente com outro currículo. Então, aqueles que desejarem fazer esse curso em EAD, nos procure, porque eu não tenho dúvida que você vai ser muito abençoado, e eu tenho me alegrado bastante de ver o alcance, principalmente no que se diz respeito em podcasts. Esses dias eu vi que as nossas aulas do seminário chegaram na Rússia. Eu fiquei muito feliz. Falei, poxa, chegou na Rússia as aulas do seminário. Alguém, possivelmente de língua brasileira, abriu lá na Rússia e está dentro das estatísticas do Spotify, apareceu lá a Rússia pela primeira vez. Então a gente não sabe o que Deus vai fazer por meio dessas aulas. E eu gravo pensando naqueles obreiros, naqueles irmãos que estão espalhados no mundo e falam a língua portuguesa e que, de repente, eles possam estar utilizando cada um desses módulos, né? Lembrando que o nosso seminário, as aulas, elas são modulares, então, muitas vezes a pessoa vai aprender mais sobre história da igreja, outros vão aprender mais sobre pregação, outros sobre interpretação bíblica, outros sobre doutrinas, então, não tenho dúvida que essas pessoas serão abençoadas. É claro que para isso, para que a gente possa fazer com que essas aulas sejam realmente bênção na vida de outros alunos em EAD, a gente tem um currículo próprio para isso. E o terceiro motivo também, que as nossas aulas são gravadas, são para servir como, quem sabe, um aprendizado extra na vida de alguém. Algum cristão, alguém que estiver estudando sobre um assunto, de repente pesquisando nas redes sociais, notar que a gente está trabalhando sobre um certo tema, e seja um cristão, que essas aulas possam ser uma ferramenta para que esse irmão cresça um pouco mais, cresça no amor pela Bíblia e cresça também no amor por aquilo que nós chamamos de pela fé ortodoxa, fé reformada. Então, se um irmão nosso, ou quem sabe até mesmo um cristão raso de uma igreja neopentecostal, ao conhecer um pouco o nosso material
e conseguir entender o que é realmente uma doutrina e for liberto das cadeias de uma heresia que a igreja muitas vezes está ali pregando, ensinando, e a gente for útil a isso, poxa vida, eu vou ficar muito feliz lá na eternidade ao saber que a gente ajudou um irmãozinho, mesmo que ele nunca tenha se tornado um aluno aqui, né? Não tenho dúvida que muitos dos temas vão ser libertadores para muitas pessoas, tá bom? Eu sempre falo isso porque eu gosto de, nas aberturas, deixar aqui registrado esse momento. Tá bom, meus irmãos? E vamos lá. Vamos ler um texto bíblico para a gente mergulhar sobre esse assunto tão importante. Quero ler mais uma vez um texto de Daniel. Quero ler 2 versículos de Daniel. Eu vou compartilhar aqui com vocês Daniel 7, 14 e Daniel 4, 3. Daniel 7, 14. Quem puder e quiser, leia para nós, por gentileza, aqui, esse texto. Daniel 7, 14. Estou com ele engatilhado aqui. Por favor, pastor. Daniel 7,14. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adorarão. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Amém. Vamos ler também mais um outro versículo, que é Daniel também, 4, 3. Pode ler para nós, pastor, por gentileza? Daniel 4, versículo 3. Eu estou replicando aqui também. Joia. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, e o seu domínio dura de geração em geração. Amém. Obrigado, pastor. Hoje, ao tratar sobre esse assunto, irmãos, agora que nós estamos entrando sobre esses desdobramentos, e nós já falamos sobre vários temas, né? Na última aula falamos sobre os muçulmanos, e em especial a expansão muçulmana e as invasões muçulmanas. Nós vemos que os francos foram determinantes para impedir, num primeiro momento, que os muçulmanos invadissem ali a Espanha e dominassem, quem sabe, toda a Europa. E quando a gente começa a pensar um pouco no tabuleiro mundial, a configuração das nações, nós nos sentimos muito pequenos. E estudar história, de uma forma geral, história mundial, é se apequenar, né? Porque o que somos? Somos uma pessoa que pertencemos a uma família, temos uma profissão, temos uma importância numa igreja local, muitas vezes como ministro, como obreiros, participamos de uma forma mais, eu diria, mais ativa no reino, mas ao mesmo tempo na sociedade, com a nossa cidadania, ou seja, nós vivemos esse momento e sabemos que nossa vida será um período, quem sabe, Deus, de 50, 60, 70, 80, 100 anos, e logo passaremos, né? Eu fiz 53 anos, parece que ontem eu estava jogando bolinha de gude, parecia que ontem eu estava ainda ali no primário, ginásio, já estou com 53 anos, filhos adultos, e a igreja, praticamente 30 anos pastoreando a mesma igreja local, ou seja, uau, foi tão rápido, parece que foi ontem que eu fui chamado a ser o dirigente daquela comunidade, me tornei pastor, parece que foi ontem. A vida passa tão rápido, e quando a gente olha para a história, a nossa história, a história do povo brasileiro, a história do que está acontecendo nos nossos dias, a gente não se apercebe do que está acontecendo, e a gente vai vivendo a nossa vida, ora, buscando ali o pão de cada dia, e quando a gente olha assim para a história da igreja, tão vasta, praticamente 2.000 anos de história, e a gente olhou já para a patrística, para aquela parte tão importante da história antiga, agora já estamos entrando na Idade Média, e aí a gente vê todos esses acontecimentos, essas complexidades, o que foi registrado, os reinos em polvorosa, e conquistas, tomadas de decisões, é tão
tão complicado tudo isso, e a gente fica se sentindo tão pequeno que a gente nem imagina, né, o que vai acontecer amanhã. Hoje, por exemplo, a gente vai falar bastante daquele surgimento que é do feudalismo, né? Você já lembra um pouco, quem na escola aprendemos bastante sobre essa fase dos senhores feudais e do feudalismo. Percebam, né? A gente sai de um feudalismo, aí depois a gente vai para né, para uma nova. Hoje, por exemplo, nós temos o capitalismo, tivemos e temos ainda o comunismo, o socialismo. O que será daqui a 100 anos? Qual vai ser o grande reino dominante ou império dominante? A gente não sabe de nada disso, a gente não tem o controle de nada disso. Nós vamos vendo um pouquinho dos jogos de xadrez, do grande tabuleiro da história, mas nós não sabemos o que acontecerá, ou como será, quem dominará. Quando a gente olha para a história, a gente aprende um pouco, e hoje vai ser muito interessante, porque a gente, ao estudar tudo isso, a gente se sente muito pequeno. E nós vemos que realmente Deus, ele reina sobre todas as coisas. Eu fiz questão de ler esses dois textos por isso. O governo de Deus é acima de todos os governos. O reino de Jesus é um reino sempre eterno. Não percam isso nunca de vista. Porque aqui, como o nosso tema não é só a história geral, e nem história da Idade Média, mas a história eclesiástica na Idade Média, então hoje a gente vai aprender que Deus, ele tem a sua soberania, ele tem a sua provisão, a sua providência, e ele usa reinos, sim, ele vai usar muçulmanos, sim, ele vai usar babilônicos, sim, ele vai usar egípcios, sim, ele vai usar Império Romano, sim, romano dividido do Oriente, do Ocidente, sim, ele vai usar bárbaros, sim, ele vai usar vândalos, sim, ele vai usar germânicos, sim, porque Deus governa sobre tudo. Como tudo isso acontece, foge da nossa alçada. E aqui hoje vai ser uma coisa muito legal ao estudar sobre Carlos Magno, ou Carlos o Grande, porque realmente uma chave nova vai se abrir na história da igreja e vai durar por mais praticamente 1000 anos. E a gente vai compreender um pouquinho melhor essas decisões da história e os acontecimentos, e a gente vai poder, quem sabe, aprender com eles, para a gente não errar hoje na maneira em que nós estaremos servindo a nossa igreja local. E se Deus nos permitir, quem sabe, de algum dos meus irmãos aqui amanhã se tornarem grandes executivos, grandes homens empreendedores, grandes homens da sociedade, para que vocês saibam do lugar de vocês diante do reino. Se alguns dos meus irmãos se tornarem grandes, eu diria, gestores públicos, amém, que também a mesma coisa aconteça, que vocês possam saber do lugar de vocês na gestão pública, nesse momento que chamamos, né, de momento de democracia, porque eu já falei isso para o Júnior e já falei para alguns irmãos aqui, o que é a democracia também, se não um novo nome de um certo imperialismo também no mundo, não é verdade? A democracia, é claro que ela é totalmente diferente da monarquia, é óbvio, mas em um novo formato, a democracia, ela recebe uma roupagem também quase que, eu diria, quase que monárquica, que é a força do que tem mais persuasão, é a força do que tem mais convencimento, que tem mais carisma, que sabe convencer as massas. Na antiguidade, você tinha a força bélica, você tinha o poder ali do seu colegiado, do seu exército, você tinha ali a sua tecnologia, e hoje a força ela é diferente, hoje a força ela é democrática, sim, mas ela é também econômica, sim, ela é tecnológica, claro que é tecnológica, não tem dúvida, né? Percebam que hoje, irmãos, o tabuleiro continua o mesmo, só mudou o jeito. Como que tudo vai acontecer é um mistério, né? A gente não sabe direito como tudo isso vai desencaminhar. Então, vamos trabalhar bastante sobre isso hoje, eu não tenho dúvida que vai ser muito legal, tá bom? Beleza, meus irmãos?
Então, vamos aqui hoje trabalhar, né, tanto nos livros textos, Justo Gonzalez, A Era dos Mártires, quanto também Cristianismo através dos séculos, mas também eu vou estar pegando emprestado aqui um pouco dos assuntos de outros materiais que eu andei pesquisando aqui, inclusive muita coisa eu peguei também, muita informação eu peguei naqueles sites que são sites praticamente de cursinhos, um deles é aquele Toda a Matéria, peguei alguma coisa do Wikipedia, simplesmente para algumas fotos, algumas informações, né, e de outros professores, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Eu separei aqui para vocês, vou compartilhar aqui com vocês uma foto de um mapa, só para a gente começar aqui. Olha só que interessante. Que foi a dimensão geográfica do Império Carolíngio. Olha só. Foi o Império dos Francos na Europa Ocidental e Central, durante o início da Idade Média, governado pela dinastia carolíngia, considerado os reis das tribos germânicas dos francos desde 751 e dos reis lombardos na Itália a partir de 774. Então, aqui vocês veem nesse mapa algo bem curioso. Percebam aqui que nesse mapa... Opa, deixa eu voltar aqui, sem querer eu mudei. Aqui. Nessa foto, você pode ver a Itália aqui embaixo, né? Você consegue ver aqui toda a Europa. Então, olha só que interessante, né? Foi, de fato, um período muito significativo na história. Vocês vão ver, não sei se vocês conseguem notar aí, tá vendo essa verde claro? Essa parte em verde claro? Conseguem notar? Sim. Seriam praticamente as cidades que faziam divisa e que eram aliadas também ao Império. Assim como os romanos, num primeiro momento, usou os bárbaros como seus federados e faziam deles aliados, aqui também eram os aliados do Império Carolíngio. Percebam, irmãos, olha só que interessante, não é muito curioso? Historicamente aqui falando, ó, isso sempre foi assim, sempre vai ser assim, meus irmãos. O que isso nos faz lembrar agora? Agora, quando um país ele invade outro e fala, bom, eu quero esse território aqui como um território tampão, praticamente. O que isso nos faz lembrar na atualidade? Ucrânia invadida ontem. Exatamente. Exatamente. Quando nós olhamos o mapa do Brasil, nós temos aqui em cima alguns países, e esses países podem ver que nós temos a Guiana Francesa. Ué, mas a França está onde, irmãos? Aqui na Europa. O que é a França? Que é aqui no norte do continente sul-americano. Ela tem uma base dela ali. Consequência do Império, né? Exato. Irmãos, sempre foi assim, sempre será assim. Muitas vezes, quando nós falamos das Malvinas, mas na Argentina, o que tem a ver ilhas do domínio inglês? Irmão, sempre foi assim. E sempre vai ser assim, as Ilhas Malvinas. Não tem jeito. Isso daqui é uma questão de sobrevivência de um país, ou quem sabe de um império ou de uma dinastia. Aqui mesmo, né, como eu falei, a Guiana Francesa, temos a Guiana, mas antigamente a Guiana ali era inglesa, onde hoje a Venezuela tenta assumir. Podem ver que ali era território inglês. Ué, mas então quer dizer que a França estava ali? A Inglaterra estava ali? Estava. E por que eles deixaram de estar? Aí é uma outra história, mas é importante vocês lerem a história nesses padrões de sucessões, porque a história se repete. E como que a gente vai aprender o hoje e vai olhar para o futuro? Quando a gente enxerga muito bem o passado. Em outras palavras, meus irmãos,
a história ela se repete, né? Ela se repete muito bem. Então, eu só estou comentando isso porque é muito curioso, né? Quando a gente vê isso. E para a gente entender um pouco melhor o que foi, de fato, o período chamado carolíndio, a gente tem que voltar um pouco no tempo. A gente tem que entender um pouquinho o que foram os merovíndios. Quem foram os tais, esse tal de merovíndio, né? E eu vou aqui compartilhar com vocês, esse mapa aqui mostra um pouquinho antes daquilo que a gente viu há pouco, que é... Deixa eu até mostrar aqui para vocês uma construção muito curiosa, que está aqui na Wikipédia, que como se fosse um videozinho bem curto, que vocês vão entender perfeitamente isso. Eu vou compartilhar agora aqui com vocês. Deixa eu só mudar a tela. Olha só que interessante isso daqui. Ó. Deixa eu compartilhar aqui. Opa. Conseguindo mudar. Isso. Tinha uma setinha em cima. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha que interessante isso daqui. Aqui, ó. Dinastia Merovíngia. Olha só para... Deixa eu aumentar. Olha só que interessante essa... ó. Perceba esse mapinha, ele está em movimento. A expansão dos francos. Quem foram tanto a dinastia carolíngia quanto a dinastia merovíngia? São a história dos francos. E perceba que aqui ele está de forma automática, esse videozinho, ó, começa em 481 e ele vai expandindo. E ele chega a um ponto que aqui, a partir do século VIII, ele se expande e depois, quando chega aqui no século IX, ele se divide. E aí ele para e volta. Então, a dinastia merovíndia, então a gente vai trabalhar um pouco em cima dela agora, para a gente entender um pouco a importância disso na história da igreja, a gente vai ter que fazer um passeio bem curioso aqui, voltando aqui para outra apresentação. Vamos lá. Porque, geralmente, quando a gente está trabalhando um pouco da dinastia carolíngia, de Carlos Magno, nós não nos atemos em alguns detalhes. E é por isso que eu falei, não, essa aula vai ser muito interessante. Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui, ó. Esse outro mapa vai mostrar um pouquinho as datas, olha só. Olha aqui, essas datas são bem legais. Ó. O que é o Império Franco, irmãos? Território franco em 481 é praticamente tudo aquilo que a gente viu há pouco. Começa aqui onde atualmente é aqui, ó, Austrásia, seria o território franco. Aí depois, ó, conquista de Clovis. Lembram de Clovis, aquele que se batizou? Aquele que se converteu, inclusive, ao cristianismo ortodoxo. Nós falamos sobre ele, sobre os soldados dele que se batizam com a mão para fora, né? E lembram que nesses dias os batismos eram sob pressão, né? Você se torna um cristão, porque agora o rei vira um cristão, todos viravam cristãos. Claro que tudo isso é muito questionável, né? Então aqui a gente tem a conquista de Clovis, e por que Clovis ele é muito importante nessa história, irmãos? Clovis é muito importante porque ele pega aquilo que os seus antepassados, né? Inclusive só uma informação, né? Da onde surge esse nome merovíndios? Os estudiosos vão dizer que é por causa disso daqui. Deixa eu só compartilhar rapidinho aqui com vocês. Aqui, isso, Meroveu. Aqui, ó, exatamente, a Meroveu foi o fundador lendário da dinastia merovíndia, de reis francos. Ele foi o rei francos sábios nos anos depois de 450. Existe muito pouco registro sobre ele, e muita coisa, inclusive, irmãos, que é registrada sobre os merovíndios, alguns estudiosos vão deixar um pouco na dúvida. Hoje a gente vai fazer um passeio, e para que a gente entenda bem, e por que eu vou trabalhar bastante sobre eles, irmãos? Eu vou trabalhar porque, de fato,
logo depois, com Carlos Magno, a gente vai entender melhor, porque tem tudo a ver com o cristianismo ortodoxo. Então, a gente entendendo um pouco os merovingios, entendendo a relação deles com a igreja, o paganismo que entra também dentro deles, o desdobramento deles, a gente vai chegar nos carolíngios, e aí a gente vai falar, agora fica um pouco mais claro, porque o catolicismo romano do Ocidente se tornou diferente do Oriente, e a maneira em que, querendo ou não, se perpetua na Idade Média esse tipo de romanismo. Querendo ou não, os francos têm tudo a ver. Hoje, quando a gente lembra que a França deriva-se também dos francos, é claro que outros países derivam-se do franco, como a própria Alemanha, mas olha só que interessante, irmãos, a França ela vai ter um papel muito grande na história do cristianismo, principalmente do romanismo. Hoje, quando a gente vê a França posando como um país moderno, um país praticamente ateu, né, na sua composição, a gente não tem noção do papel dela, do papel da França. Só para vocês terem uma ideia, a gente não vai falar hoje sobre isso, mas até uma fase da influência da França, ela é tão grande que em 1377 tem um período da história chamado o cativeiro babilônio medieval. Ué, mas por que o cativeiro babilônio medieval? Porque Roma, o Império Romano do Ocidente, ele é deportado para a França. Todos os bispos, toda a capital, então a sede do papado foi transferido de Roma para Arignão, se não me falha a memória, no sul da França, sobre a ordem do rei. Os papas, nesses dias, mais uma vez se tornaram aquilo que na história chamam de títeres ou fantoches. Né? E, então, olha só, surgem muitos antipapas, há uma guerra do papado também nesse período aqui do século XIV. Percebe, irmãos? É tanta informação e é tanta influência daquilo que a gente já viu nas aulas passadas, que a gente começa a falar assim, como é forte essas influências. O cativeiro babilônico medieval vai de 1305 a 1377. Que interessante, aí depois retoma para Roma de novo. Mas a gente acaba não aprendendo muito sobre isso. Então, os francos vão ser muito importantes na história do cristianismo. E só lembrando, né, que eles também antes deles eram germânicos, que são os próprios bárbaros, mas eles vão tendo novas configurações, né? Então, aqui nesse mapa traz uma ideia bem legal das conquistas, né? Conquistas vai se ampliando, aqui nos tons de verde, de 531 a 614, em 714 a 768 mais conquistas, e aqui a grande conquista com Carlos Magno, 768 a 814, aí onde ele expande, né? E aqui, como eu disse há pouco para vocês, né, territórios dependentes. O que são esses territórios aqui? São territórios dependentes, em outras palavras, eles faziam um papel de apoio e, ao mesmo tempo, de proteção. Percebam que aqui também, na parte sul, ou aqui na Espanha, era onde faz uma divisa bem importante para a frente dos muçulmanos, aqui já é a África, e aqui já, no caso, é a própria Itália, nessa região onde eu estou com o meu mouse. Né? Aqui são outros reinos, também praticamente, reino dos Siágrios, reino dos Visigodos. Né? Então, perceba, é muito interessante a história dos francos, mas para a gente entender melhor da história dos francos, a gente tem que compreender um pouco mais, a gente já vai falar um pouco sobre isso, né? Na verdade, eram os germânicos, né, os bárbaros. Exatamente. Então, perceba, né, Gil, que são povos que vão, ao longo dos séculos, eles vão trocando o poder, né? Eles vão trocando o poder. Esse quadro aqui da dinastia dos ancestrais de Carlos Magno me chamou bastante atenção, como essa questão de dinastia, de influência é importante,
a gente vê que os francos, eles tentam traçar uma linha que chega em Carlos Magno. A gente vai trabalhar tudo isso. Exatamente, Dil. Tá bom até aí? Tudo bem até aí, meus irmãos? Alguma pergunta, alguma dúvida? Né? Então, hoje, né, aqui, ó, já vou voltar para esse ponto. Deixa eu ver aqui onde está. Aqui, ainda um pouco dentro dessa questão, né, dos merovíndios, né? Temos a figura de Clovis I, que foi o primeiro dos reis francos a unir todas as tribos francas sobre um único governante, por isso que Clovis I é importante. Percebam aqui que na foto, ó, ele está com, né, o seu cetro, mas tem uma cruz. Então ele altera, ele unifica os francos. Como diz aqui, alterando a forma de liderança de um grupo de chefes tribais para o governo de um único rei e assegurando que o reinado era passado para os seus herdeiros. Então, por isso que vai ser muito importante. Aqui temos uma outra pessoa muito importante também na história, que é esse Pepino de Herstal, ou Pepino Hercital, né? Que ele foi um neto de Pepino I, o Velho, em resultado do casamento, né, de Ancegicel e Bega. Não sei se a pronúncia é exatamente essa, tá bom, meus irmãos? Então, aqui acontece algo muito interessante. A gente vai chegar lá. Vamos agora mudar um pouco. Eu separei um material para que a gente possa ler agora, e a gente já volta aqui para essas histórias. Deixa eu abrir aqui para vocês no material aqui do Justo Gonzalez e principalmente no Cristianismo através dos séculos. Deixa eu só pôr aqui para vocês, que eu acabei mudando um pouco as páginas aqui, mas é muito interessante essas questões. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma outra foto, só para vocês terem uma ideia. Olha, é isso daqui, meus irmãos. Ó. No livro História da Igreja, eles põem esse gráfico aqui, e uma coisa que eu queria destacar aqui com vocês agora, começando, né? Além desses detalhes, olha só que interessante. Olha como o mundo naqueles dias estava dividido. Logo depois da ruptura do Império Romano, em 476, a Europa a oeste, deixa eu ampliar aqui essa foto, só para a gente ir ponto a ponto. Olha só. Aqui, ó. Na Ásia, nós tínhamos o Império que nós chamamos de Bizantino, Constantinopla, que vai até 1453. A gente vai trabalhar um pouco mais sobre Constantinopla. Então, até aí nenhum problema, ali continua ainda, mesmo com a opressão dos persas, a opressão e perseguição dos muçulmanos, mesmo eles continuam até 1453. Já aqui no sul da África, a gente vai ver o quê? Os vândalos e os muçulmanos dominando toda aquela região, como a gente trabalhou na última aula, lembram? Século VII, Maomé e o Corão, os muçulmanos detidos no oeste, em 732 por Carlos Martel, ou Carlos Martelo, como chamam muitos, e no leste por Leão III, 717 a 718. Então, perceba, os muçulmanos não conseguem aquele espaço do sul da Espanha, ou melhor, ali, fazendo ali com a Espanha, né? Então, eles ficam parados, mas no norte da África eles estão ali, continuam com a sua força. E agora aqui, na Europa, olha só. Então, a Europa, o oeste, temos o reino germânicos, como você mencionou, Gil, e aí vem, né, aqui, aqueles desdobramentos dos reinos dos vândalos, ou dos germânicos. Vândalos não, dos bárbaros, né? Ó, e aqui entram, olha só que interessante. Então, vemos os ananos, os visigodos na Espanha, a Inglaterra, os pagãos anglo-saxões, pouco para cima, e os pagãos francos, e aí vem Clovis, e aí depois vem Carlos Magno no ano 800, vem o Império Romano, aqui uma nova configuração do Império Romano, por isso que essa aula, eu falei assim, não, essa aula eu quero trabalhar só sobre isso, porque essa nova configuração, olha só que interessante, irmãos, essa nova configuração aqui do Império Romano, ou chamado Sacro Império Romano Germânico,
romano-germânico, porque na realidade eles chamado romano, mas romano-germânico, ou como alguns outros estudiosos, até mesmo aqui no cristianismo através dos séculos, vão falar os teutos, que é a mesma derivação, é um outro nome para se dizer teutônicos, né? É o cristianismo latino teutônico, tá bom? Que começa do ano 590 e vai até o ano 800. Mas esse formato, olha só que interessante, e aqui fica mais claro uma coisa, olha só, lembra que há pouco nós lemos o texto de Daniel e eu falei que Deus governa sobre tudo? Esse império, essa nova configuração desse romanismo ocidental vai se unir a esse outro romanismo oriental e vai segurar aqui os muçulmanos durante muito tempo. Percebam que, de uma forma ou de outra, aqui agora eu estou falando de forma histórica, tá, meus irmãos? Deus, ele permitiu com que acontecesse tudo isso na história do cristianismo e na história mundial, para preservação, querendo ou não, mesmo que nós, como protestantes, não concordemos e não concordamos com o romanismo, mas foram esses reinos, foram esses governos, foram esses bispados ou papados, Deus permitiu na história para que as coisas não degringolassem. Como vocês sabem, o Império, no caso aqui do Oriente, cai em 1453, logo na sequência vem aqui, entre a Europa, vem a Reforma Protestante. Percebam, a Reforma Protestante está aqui, exatamente nesse momento da história, no ano de 1500, ela acontece aqui. Mas o Império, esse Império Romano, ele vai aqui, olha só que interessante essa informação. Deixa eu até aumentar a letra aqui para vocês. Olha que interessante. Ela vai até os otomanos, né? Do ano de 961 até 1806. Ou seja, percebam, olha a influência que desencadeia por causa tanto dos, como eu falei há pouco, dos merovingios e quando dos carolíngios. Então, perceba que mesmo que o protestantismo tenha nascido aqui, e a gente sabe da força do protestantismo, querendo ou não, também aqui vai tendo mudanças na chave. Porque agora, só fazendo um paralelo, olha só que interessante. Esse protestantismo que nasce agora é uma nova força. A gente poderia até colocar aqui, deixa eu fazer um desenho aqui. A gente poderia até colocar aqui da seguinte forma, que um novo braço, né, nasce aqui na história mundial. Olha que interessante. A gente poderia desenhar da seguinte forma aqui, olha só. Poderia dizer assim, que o protestantismo nasce como uma nova força, tanto na Europa quanto na Nova Inglaterra, que é os Estados Unidos, ou seja, na América do Norte. E pode ver que agora, com essa força, um novo sistema de governo vai nascer no mundo, onde desencadeia todo o capitalismo, porque, eu não sei se vocês sabem, em sociologia, Max Weber, ele vai dizer que por causa do protestantismo nasce o capitalismo. Porque essa ruptura do sistema feudal se dá praticamente aqui com o protestantismo. E com o protestantismo na Europa, agora a maioria dos países na Europa se tornando protestantes, o sistema capitalismo nasce. E a gente sabe que, querendo ou não, os Estados Unidos nada mais nada menos do que um novo continente que surge com as características inglesas, a sua independência, mas a herança religiosa. Então, perceba, irmãos, como é curioso, como Deus ele vai montando a história e como as coisas vão acontecendo, né, de uma forma interessante. É claro que a gente pode dizer também que aqui no leste europeu nasce também aquilo que a gente conhece como os comunistas, como, né, o socialismo, também
como uma outra força política. Perceba, a história está sendo montada e a gente está vivendo esse momento. Muitas coisas aconteceram e ainda estão em expansão, né? Tá bom até aí? Tudo bem? Mas as influências estão ligadas diretamente, né, irmãos? Isso é muito interessante, né? A gente, quando olha uma coisa, nós não temos essa tendência de associar, mas está tudo muito unido, está tudo muito próximo, né? Uma coisa da outra, tá bom? Então, agora vamos aqui pegar emprestado um pouco o material aqui do Cristianismo através do século. Fica como indicação a leitura do Império Carolíndio aqui. Vou até mostrar para vocês. Hoje eu não vou trabalhar sobre esse capítulo, tá, irmãos? Mas também é mais uma obra, né? Deixa eu mostrar aqui, apenas compartilhando aqui com vocês. Deixa eu mudar a tela. Nós não vamos trabalhar no livro-texto, mas sobre o regime dos carolíngios. Olha só que frase interessante. Ó como aquilo que eu vim falando já nas aulas passadas, tanto no catolicismo romano quanto no catolicismo ortodoxo, a gente vê a influência política ter transformado eles naquilo que eu chamo de romanismo. Olha só, a política dando tom. Os poderes que se cuidem, para que não tomem para sua própria condenação as coisas da igreja, nem oprimam as igrejas de Deus, nem os lugares santos, sabendo que as propriedades da igreja são promessas dos fiéis, o patrimônio dos pobres, o preço dos pecados. É uma citação de Hinkmaro de Reims. Não, percebam que, de uma forma ou de outra, a gente vê aqui a história se repetindo mais uma vez. Agora, aquela ideia do Velho Testamento no novo contexto da igreja cristã, que não tem nada a ver com a patrística. Nada a ver, nada a ver. Uma nova igreja surge e há uma nova configuração. Então, só ler uma frase rapidamente aqui, ó. Quando deixamos o Ocidente, vários capítulos atrás, para narrar algo que estava sucedendo no Oriente, o Papa Leão III acaba de coroar Carlos Magno imperador. Lembra, ó, a gente falou há pouco que, voltando aqui rapidamente, a gente viu há pouco que aqui Clovis I tinha se tornado rei dos francos. Eles deixam aquela questão de serem grupos tribais e ele unifica os francos. Agora vem, então, o próprio Papa e nomeia Carlos Magno o imperador. E, então, reacende aquele império que estava fragmentado, agora ele se torna unido. Vamos olhar como história, tá, meus irmãos? Vamos fugir aqui do campo religioso. Percebam, irmãos, toda hora eu tenho que falar isso aqui, porque uma coisa é o que nós, de fato, acreditamos como igreja cristã, protestante, isso é inquestionável, tá bom? Nós acreditamos na palavra de Deus, seguimos ela, acreditamos que uma coisa é o poder de Deus, a palavra de Deus, outra coisa é a política, é o Estado, elas não devem caminhar juntos, porque Jesus deixou claro para nós, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, no Novo Testamento e naquela configuração dos seus primeiros 4, 5 séculos, nós vemos um cristianismo maravilhoso ter surgido, mas infelizmente agora ele vira algo estatal. E por ele se virar algo estatal, a gente vê as sequelas dele aqui sendo sedimentadas na história da igreja, as palavras, e aqui a retomada de Carlos Magno como imperador, num primeiro momento, parece que foi boa, foi, e como eu disse, no aspecto histórico, sim, porque ele agora aqui cria uma força contra os muçulmanos, que eles eram conquistadores ávidos, guerreiros fortíssimos, soldados muito vigorosos. Então, querendo ou não, essa unificação foi boa. Então, a gente vê como uma providência divina, mais uma vez, os francos. Por outro lado, a gente sabe que tem a questão teológica, tem a questão da influência
pagã, e aí é outro quesito, né? Mas continuando a leitura aqui, apesar de termos dito algo sobre o alcance dessa decisão, devemos voltar novamente para o Ocidente para estudar o curso dos acontecimentos sobre Carlos Magno e os seus sucessores. Antes de irmos, né, para Carlos Magno, vamos voltar lá para o outro material. Mas a gente vê o que, irmãos, com tudo isso? A gente vê Deus cuidando da história do seu povo, cuidando das nossas vidas e sempre fazendo algo no seu povo. Tá bom? Alguma pergunta até aí, meus irmãos? Alguma pergunta, alguma fala? Eu não. Não? Horário. Deu horário? Ou não? Será que deu? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Só dar uma olhada. Eu não... Está faltando ainda um pouquinho. Só um pouquinho mais. Vamos ler aqui do Cristianismo através do século, capítulo 18. Ele faz uma síntese muito boa e eu gostaria de aproveitar esse material hoje. Tá bom, meus irmãos? Eu indico, mais uma vez, assim como eu estou aqui com o meu livro-texto, né? Os irmãos comprem também, né? Ou em papel, em digital, muitos livros de teologia, irmãos, infelizmente não temos em Kindle, né? Eu, particularmente, eu sempre que tenho em Kindle, eu também adquiro eles, para que a gente possa estar utilizando aqui na aula, e quando não tem, eu acabo utilizando alguns scanners para facilitar na nossa aula. Então, vamos lá. Pastor Johnny, pode ler para nós aqui, desde o início, ó, o surgimento do Império? Leio sim. Por favor. O renascimento do imperialismo no Ocidente. Os próprios papas estiveram sujeitos a pressões que ameaçavam suas insistentes pretensões de poder feitas por eles a partir de 590. Os imperadores em Constantinopla, que achavam que a igreja devia se subordinar ao soberano do Estado, constantemente ultrapassavam aquilo que o bispo de Roma julgava serem suas prerrogativas e propriedades. Os lombardos, que passaram do arianismo ao cristianismo, investiram contra os portões de Roma várias vezes neste período. Essas dificuldades levaram o Papa a procurar um aliado poderoso que apoiasse suas reivindicações de poder espiritual e posses temporais na Itália. Os 6 francos pareciam ser promissores aliados, e com eles os papas fizeram uma aliança que influenciaria os negócios eclesiásticos e políticos na Idade Média. O novo império político do Ocidente, a que o Papa deu sua bênção em 800, reviveu a ideia imperial do Império Romano, embora os soberanos desse novo império fossem mais teutões do que romanos. A glória de reviver o Império Romano passou aos reis francos. Ou seja, né, teutões aqui é os germânicos, tá, meus irmãos? Então, olha só que interessante. Há mais uma vez a política aqui, e como eu disse, irmãos, nas aulas passadas, nenhum problema os líderes religiosos ajudar a sociedade, mas todo problema quando eles dão as cartas nessa tomada de poder. E é isso que a gente vai ver, né? E agora, de uma forma curiosa, olha só que interessante, César, ali no primeiro século, eles conquistam a Gália, e mesmo que eles um dia já tivessem sido romanizados, nós já ouvimos nas aulas passadas que os bárbaros dominam essas regiões, e agora, depois de um longo período, agora os francos vão ter um retorno ao romanismo, mas agora com essa nova configuração, com base nos francos e com base nos teutões ou nos germânicos. Percebam que, para eles, vamos pensar agora aqui como civilização, tá, meus irmãos? Quando cai o Império Romano, ficou um caos, porque os vândalos, assim como eu já mencionei no passado, eles governavam, eles faziam só parcerias para conquistar novos territórios, e logo depois eles brigavam de novo. Então, quando há povos assim, que não têm esse lado de criar alianças
e de se estabelecer com base num passado, todo projeto de reino e de império fica muito fragmentado. Por isso que aqui, como eu mencionei há pouco, vai ser uma tomada de decisão muito curiosa, que vai se unir com Constantinopla e que vão fazer frente com o quê? Com todo aquele projeto de preservação contra os muçulmanos. Se não fosse isso, historicamente, com certeza o cristianismo sobraria muito pouco, irmãos, muito pouco. Porque, com certeza, Constantinopla não teria muita força, e também a história dos próprios bárbaros, lombardos, vândalos, antes de eles se tornarem aqui dominados pelos francos, com certeza, muitas coisas do que se foram preservados deixaria de existir. Então, pode ver que a Europa ainda tem, né, toda essa história antiga por causa desse momento na história. Como eu disse, historicamente é uma coisa, religiosamente é outra, tá bom? Agora a gente vai pular um pouco, vai voltar um pouco no tempo, vamos mais uma vez ler aqui no que o nosso irmão, ele trata com eu diria, de uma forma muito boa, toda essa síntese da dinastia merovíndia, que eu comecei a falar há pouco com você com essas fotos que eu peguei na internet, e a gente vai ler agora sobre esse resumo, e eu vou estar passando para vocês essas informações. Mas agora deu a hora. Então eu vou dar uma pausa e a gente retoma a leitura logo na sequência. Tudo bem até aí, meus irmãos? Eu sei que está sendo um jogar de informações, né? Mas essas informações vão ser bem curiosas, principalmente agora, vocês vão ver, por exemplo, aqui, que com os francos, logo na sequência, a história se repete, meus irmãos. Na sucessão dos reis, eles ficam fracos. E aí surge um papel muito curioso, que são dos prefeitos. O poder dos prefeitos. E a gente vai ver aqui com os merovíndios essa característica da força dos prefeitos, ou seja, a força de pessoas que têm muita autoridade, preservando ali as dinastias reais, que ao mesmo tempo acabam tendo mais força do que o próprio rei. Então a gente vai ver já já. E por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Lembro que nas aulas passadas eu mencionei muito sobre essa questão da geopolítica. Estudar história, irmãos, não é somente estudar história, é estudar geopolítica. É olhar a vida na perspectiva da geopolítica. Hoje, nós, brasileiros aqui, estamos vivendo um mundo muito polarizado. A gente vê os nossos prefeitos na atualidade, né? Perceba, nós temos a nossa divisão, né, do que é o poder no Brasil, da democracia, dos 3 poderes, mas nós vemos uma desconfiguração em tudo isso acontecendo. E é muito curioso quando a gente começa a aprender com a história, porque a gente fica vendo que, na realidade, que está acontecendo algo muito parecido com o que aconteceu no passado. Tá bom? Então, a gente já vai voltar, tá bom? Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo? Jóia. Então, vamos dar uma pausa aqui na gravação e a gente volta em instantes, tá bom? Só um minuto.